Olá! Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal. Hoje nós estamos fazendo aqui esse vídeo encerrando o ciclo das deusas, né? A gente teve uma jornada aí. Aprendemos a amar com Afrodite, a ser justos com Atena, compreender os ciclos e a terra fértil com Deméter. E agora nós vamos encerrar esse ciclo falando da deusa, que é uma síntese de tudo isso, a deusa da maturidade. Nós temos Hera. Então, se a gente for pensar em Hera, a gente pode pensar numa rainha, a gente pode pensar em mulheres a serviço do poder, mas a gente está falando em mulheres a serviço do poder benéfico. Vamos compreender um pouquinho mais sobre Hera? Fica aí. Antes da gente continuar, eu quero fazer algumas definições aqui no canal que até agora não tinha, mas só para avisar vocês que vai ter vídeo toda terça e quinta. Quinta-feira é dia da gente falar de símbolo, mitologia, arquétipo, ocultismo, tudo isso que eu sei que interessa a vocês. E terça-feira nós teremos outros temas relacionados à psicologia ao ser humano, tá certo? Então vamos de novo aqui embarcar nessa jornada do arquetípico feminino, o arquétipo feminino, né? Vamos fechar o ciclo da maturidade e nós chegamos aí em Hera. Por que a gente falou dessas 4 deusas nessa ordem? Porque faz todo sentido que aconteçam as coisas na nossa vida nessa ordem. Somente quando a gente passa por todos esses processos de escalar por outras deusas é que a gente pode chegar aqui nesse ponto, né? O ponto de retribuição para a humanidade. Vamos discorrer mais sobre essa ideia. Então, o primeiro passo, primeiro na vida, gente, é conseguir entender o real sentido do amor, né? Então, sendo guiado por esse modelo arquetípico de Afrodite, a gente pode seguir adiante, né? Saber amar, em primeiro plano, quer dizer amar a si próprio. Em segundo plano, quer dizer amar ao próximo, e inclusive igual a ti mesmo, nem mais nem menos, né? Então, Afrodite é um guia, né? É um arquétipo que mostra aí como é o amor mesmo, né, gente? Não o amor esvaziado que a gente vê por aí. Qual é a fase que vocês julgam ideal a gente aprender sobre o sentido do amor? Sobre a gente aprender a amar e mais uma coisa, aprender a ser amado. Eu acho que a gente não consegue pensar num período melhor para aprender o sentido de amor do que na infância. É de berço, é pequenininho, né? Daí a sociedade atual nos mostra uma verdadeira barbárie contra as crianças. As crianças são o puro amor. Delas é feito o reino dos céus, né? A psique infantil sempre opta em escolher, ela sempre opta em subir, opta pela alma. Criança não entende conceito de tempo, apenas sente, né? Criança não precisa classificar um monte de coisa, ela apenas ama. Então, nosso papel, o ideal seria conduzir as crianças no sentido real do amor, né? Mas como é que a gente pode fazer isso numa sociedade em que esse sentido está cada dia mais esvaziado? Na realidade, o sentido do amor, o valor do amor em si, ele está perdido, né? A gente pensa no amor em coisas que possam ter utilidade para a gente, não é o verdadeiro amor, né? Ninguém dá o que não tem. Como é que a gente vai amar os filhos se a gente não tem um mínimo de amor próprio? Quando a gente tem ira para oferecer, a gente oferece ira. Quem mais sofre nessa história? Os pequenos, né, gente? Quanta coisa horrível que a gente nem imagina, inclusive. Então, assim, ao invés da gente ensinar as crianças a amar, nós estamos ensinando que a barbárie está normatizada, né? No segundo ponto, saímos aí de Afrodite, que deveria ser ensinada na primeira infância, chegamos na adolescência. Nessa fase da adolescência, a gente deveria guiar o adolescente até o quê?
discernimento, sentido de vida, direção, né? Isso tudo é com a Atena. Inteligência não é ser erudito. Tem muita gente que tem muito conhecimento, né? Que leu muitos livros, mas não tem capacidade de decisão. Então, intelégenes, a palavra de inteligência vem etimologicamente da palavra intelégenes, que significa escolher dentre. A vida é um banquete. A gente precisa discernir e escolher. O que cabe no seu prato? O que é justo para você? O que é justo para com os outros? Então, Atena ela consolida o amor de Afrodite, mas ensina a ter justiça, né? Especialmente quanto a si próprio. Seja justo consigo próprio, sem tanta depreciação. Na fase da adolescência, a gente está aí com um guerreiro de pé. O adolescente ele tem muita energia. E a gente vê na sociedade atual esse guerreiro se voltando contra si. Quantas crianças aí adolescentes estão se cortando, se suicidando? Índices cada vez maiores, né? Eu fui na adolescência da década de 90, eu não me lembro, não é que não existia, de colegas se cortando em sala de aula, né? Então, assim, é toda essa cólera, ira sem direção, acaba descarregando nos pais. Nesse ponto da adolescência, o adolescente já deveria ter entendido o conceito de amor e já está aprendendo a ter discernimento. Agora, gente, vocês imaginam que lindo que era? Os gregos eram ensinados assim em suas escolas. É assim que eles ensinavam as suas crianças, os seus adolescentes. E por que isso? Porque eles estavam preocupados em formar seres humanos e não simplesmente técnicos em qualquer função que nem interessa a eles, que é o que a gente faz, né? Então, assim, a gente vê que a deusa está perdida. E quais são os resultados disso? Bom, a gente está vendo os resultados disso, né? Adiante, aqui já na fase adulta, a gente vem com Deméter. Aqui, Deméter vem para quê? Para você entender os ciclos, né? Tanto fora quanto dentro de você, né? É nesse ponto que a gente começa a entender a lei da causa e efeito. E, gente, é muito nítido mesmo. Imagina a pessoa tá ali em 25, 26 anos, né? 30, cada vez mais a gente tá saindo de casa mais tarde. E o cara, ele nota que se ele não cozinhar, não vai ter comida. Que se ele não pagar as contas, não tem energia elétrica, não tem internet. Ele se dá conta de que se ele não lavar a roupa, não vai ter roupa limpa para ele vestir. Olha aí, Deméter, ela aparece, ela surge. É nessa fase do jovem adulto, do adulto, que a gente entende muito bem esse conceito, né? Se não lavar, não vai ter roupa limpa. Se não for no mercado, não vai ter compra. Eu saí de casa muito jovem e eu lembro a primeira vez que eu tive uma dor de ouvido. Foi desesperador. Queria ligar para minha mãe, socorro. O que eu faço? Não é isso? É um choque para as pessoas sem preparo se deparar com a deusa, né? Que lindo quando as pessoas têm esse conhecimento e se antecedem, né? Mas se antecede em profundidade. A gente, claro que conscientemente a gente sabe que, né, que vai ter que pagar a conta e tal, mas quando a gente vai colocar isso em prática, a gente vê que a vida, olha, a gente enxerga o nosso terreno, né? Então é isso. Essa deusa, ela vem trazer também um sentimento de gratidão, né? De tudo que a vida está me trazendo. Então, eu sou grata às possibilidades que a natureza me forneceu e eu aprendo a usufruir com responsabilidade, né? Eu gostava muito desses programas aí americanos, sabe? Que o cara entra numa casa com 400 metros quadrados, eu pensava, meu Deus, eu quero. Hoje, sabe o que eu penso? Jesus, quem é que vai limpar tudo isso? Não é? Então a gente precisa entender que a gente é responsável por tudo aquilo que a gente compra. As coisas existem em manutenção. Quanto mais você tiver, mais trabalho e tempo você tem que investir nessas coisas. E o tempo, gente, o tempo é sagrado. O tempo é Deus, né? Então, vamos repensar nossa relação com as coisas. Quantas coisas a gente cultiva ao mesmo tempo?
And, finalmente, não menos importante, chegamos na maturidade. Era, né? Então, era é a época de você compartilhar tudo o que você aprendeu durante a sua vida, né? Tudo que a vida te ofereceu, que você possa retribuir, né? Então, se você for parar aí, ó, Afrodite te ensinou os conceitos de amor, né? Atena lhe deu o senso de justiça. A gente enxerga aí Deméter, também conhecida como Karma, bem aqui, bem de olho, tá? Porque é aqui nesse período que você vai concretizar efetivamente tudo aquilo que você plantou na sua vida. Né? Então, é uma grande síntese das outras deusas, é a maturidade, é aquela mulher forte, né? Hera, na mitologia romana, é Juno, tá? Tem gente que não gosta, mas eu vou utilizar aqui um pouco do sincretismo religioso, né, que é essa análise mais geral. Então, para a Igreja Católica seria o equivalente a Nossa Senhora da Conceição, né? Se a gente for pensar nas crenças de matriz Umbanda, seria Oxum, né? Então, ela, né, ela é irmã de Zeus, ela é irmã e esposa de Zeus, né? E, gente, Zeus é energia de fonte criadora. Então, o que que acontece? Ele tem vários filhos por aí, mas ele é casado com ela, com Hera, por amor. Sombra de Hera, a gente pode olhar que ela é muito ciumenta, ela é possessiva. Inclusive, ela tentou matar um dos filhos de Zeus até no berço, né? Heracles. Então, assim, né, é um casamento conturbado, porque ele é força criadora, tá sempre por aí, e ela é ciumenta, né? Ela é a grande mãe, a matriarca, né, gente? Sabe aquela mulher que senta na ponta da mesa e comanda? É ela. A gente tem exemplo, até na nossa família, né? Muitas vezes aquela avó matriarca, aquela mãe matriarca, aquela pessoa ali, aquela mulher com essa energia de comando, né? Ela é mãe, justa, leal, ela entende o sentido de família, de corpo, ela é a deusa que rege e abençoa os casamentos, a família, né? O equilíbrio nessas relações, ela detesta infidelidade. Eu acho que até por motivos óbvios, né? Então, gente, presta atenção, os infiéis vão prestar contas com Hera, tá? Então ela tá aí, ó, de olho também. Então, o maior aspecto que Hera, Juno, nos traz realmente é o sentido de unidade, tá? Então a família ela tem vários elementos, mas ela forma uma unidade. Então vamos lá raciocinar. Você é a celulinha, uma celulinha de um corpo, né? Mesmo sendo uma celulinha, você precisa sobreviver, precisa ter sua própria homeostase. O que é homeostase? Equilíbrio, né? Mesmo sendo uma célula, né? Você precisa buscar esse equilíbrio. Mas todas as células, elas têm uma função maior dentro de um corpo. Quando uma célula se rebela e trabalha em benefício próprio, apenas em benefício próprio, o que que ela é? Ela é um câncer, né? Agora, vamos raciocinar isso. Olha que complicado, gente. Vamos imaginar que toda a humanidade é um único corpo. Cada um de nós somos uma célula, tá? Humanidade, todos os pais, todos os seres humanos, né? Então, vamos pensar. Se você não é criança, tá? Que ainda tá aprendendo a amar. Se você não é adolescente, que ainda tá aprendendo a escolher. Se você ainda não tá no começo dessa juventude, tá? Se você já é um adulto, você já deveria estar aqui nos aprendizados dessa deusa, porque você já atingiu a maturidade. Então, é hora de você retribuir, né? Essa célula precisa retribuir para o corpo. Quando a gente vê como humanidade, como um corpo, se a gente for pensar que a célula que trabalha individual é um câncer, quando a gente pensa em planeta, a gente está em metástase, né? Gente, sem querer pegar pesado, o nosso corpo, como humanidade, está putrefato. A doença está no ar, né? A gente não aprendeu nada de nada com nenhuma das deusas, né? A gente não aprendeu nada de nada com os modelos ideais dessas deusas, o que é mais importante,
né? Não estamos prontos para a era, que é o momento de devolver isso para a sociedade. Já pensou se a gente conseguisse chegar nesse nível de harmonia? Eu consegui atingir o meu potencial, empreguei o amor em mim e agora eu consigo devolver esse amor para a humanidade. Agora tem um preço, tá? Ela te cobra isso. É a sensação de vazio existencial. Muita gente reclama de vazio existencial. Tem tudo que o material pode comprar. Mas a capacidade de abstração, ela tá diminuída, né? Não consegue entender, compreender alguns conceitos que são metafísicos, conceitos que dão sentido para a vida, né? Não dá realmente para conceber a grandiosidade de algumas coisas utilizando a lógica, simplesmente a lógica, tentando enquadrar em caixinhas tudo, absolutamente tudo, né? É por isso, mais uma vez, que eu reitero a importância dos símbolos, né? Uma pessoa que é fútil e vive em serviço próprio tem a mente inquieta, né? Bom, se não tem essa mente inquieta, se rompeu essa trava mental, está perdido, né? Afundou-se na matéria. Matéria, eu só consigo enxergar aqui, ó, o que é material, né? Uma celulinha que não colabora com o corpo e trabalha em apenas benefício próprio, né? É sempre uma preocupação para o corpo e inclusive para a própria celulinha, porque ela sem o corpo ela não vive. Não está separado, é tudo junto e misturado, sabe? Para encerrar, eu queria dizer que a gente adotar papéis, só adotar o papel, não funciona. A gente precisa de uma identificação profunda com o símbolo, né? Se a gente for pensar quantas mulheres, já que a gente está falando de mulheres hoje, né? Mulheres, inclusive, aqui na matéria, a gente conhece um monte de mulher forte, com uma boa condição financeira, né? Que tem filhos, mas que não tem uma identificação profunda com esse sentido. Preencher fora e não encontrar dentro não te dá missão de vida, não te dá esse preenchimento, né? Os símbolos preenchem a gente, por isso que ele é forte. É por isso que o símbolo é atemporal. Gente, a gente está falando aqui de era, que é um símbolo quase 3.000 anos depois, 2.800 anos depois. Olha a importância do símbolo. Então, como humanidade, né? Se a gente tivesse aprendido um pouco com as deusas antes, acho que o nosso corpo humano estaria muito melhor, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado. Estamos encerrando aqui os ciclos das deusas. Vamos começar com os deuses agora. Arquétipos masculinos de poder, certo? Terça-feira vai ter vídeo, tá? Então a gente vai guardar aí a quinta-feira para falar um pouco mais sobre simbologia. Terça-feira a gente vai falar sobre amores de pandemia. Gostou? Tá curioso? Se inscreve, ativa a notificação, divulga, tá? E é isso, gente. Aguardo vocês aqui. Um beijo, até terça-feira.